Bom, iniciando, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse evento na área de prevenção e pela oportunidade de apresentar um pouco mais desse lado pouco conhecido da Polícia Federal, que é a sua atuação na prevenção ao uso indevido de drogas. Aqui eu não tenho a pretensão de apresentar nada inovador, nenhuma iniciativa inovadora no âmbito da prevenção, mas sim compartilhar a experiência da Polícia Federal no seu ingresso, ainda que tardio, nesse mundo da ciência da prevenção, e quem sabe a gente possa motivar outras instituições, públicas ou privadas, que eventualmente estejam trilhando ou pretendendo trilhar esse caminho, e também abrir portas para novas parcerias de interessados com a Polícia Federal nessa seara. Eu gostaria de começar falando um pouquinho da Polícia Federal. Segundo várias pesquisas já publicadas, a Polícia Federal é uma instituição que, ao longo dos últimos anos, ela tem se mantido entre as mais confiáveis e entre as mais admiradas pela sociedade brasileira. Ela também é reconhecida internacionalmente por sua expertise, sua incessante atuação no enfrentamento aos mais diversos tipos de criminalidade, no enfrentamento ao tráfico de drogas, ao tráfico de pessoas, aos crimes cibernéticos, à pornografia infantil, ao contrabando, enfim, uma gama de crimes sob nossa atribuição. E, nesse contexto, ela é, hoje em dia, internacionalmente, mundialmente falando, reconhecida como uma das melhores polícias do mundo. Não devemos nada a diversas outras congêneres internacionais. Ou seja, a Polícia Federal, então, nesse contexto, ela é uma marca que possui um alto valor agregado. E um dos pontos de destaque da Polícia Federal é exatamente a sua capacidade, né, de proporcionar um enfrentamento qualificado a esses desafios que a criminalidade impõe. O desenvolvimento de estratégias pela Polícia Federal, ela é pautada basicamente pela eficiência, pela eficácia e pela inovação no enfrentamento a esses crimes sob sua atribuição. Isso a gente pode ver muito claramente na área de repressão ao tráfico de drogas, ao desvio de recursos públicos e até falsificação de moedas. São várias as iniciativas pioneiras e inovadoras nesse sentido que a Polícia Federal desenvolve. E especificamente em relação ao tráfico de drogas, não podemos deixar de considerar esse binômio de oferta e demanda, que são praticamente duas faces de uma mesma moeda. As estratégias e políticas públicas sobre drogas que envolvam uma abordagem não equilibrada entre oferta e demanda, elas são fadadas ao insucesso. Isso a gente vê ao longo da história. Então, é importante reforçar que a criminalidade e também o tráfico de drogas, eles não são um problema da polícia. Eles são um problema que chega até a polícia. Então, quando tudo lá atrás falhou, quando falharam a educação, falhou a família, falhou o emprego, a saúde, enfim, quando uma série de problemas, de peneiras lá atrás falharam, é que uma sucessão de fatos pode ensejar o surgimento de um crime, e aí sim esse crime passa a ser problema da polícia. E nesse contexto, a polícia é só uma parte da solução. Ela faz parte da solução, mas é só uma parte. E tentar resolver o problema das drogas, que é muito complexo, só com repressão policial, é a mesma coisa que tentar construir uma casa só com um alicate. Não é possível. A gente precisa de mais ferramentas. Então, a oferta e demanda ela tem que ser trabalhada de uma forma ampla e multissetorial. A Constituição brasileira atribuiu somente à PF, a PF é o único órgão do Brasil que recebeu diretamente das mãos da Constituição Federal a atribuição de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então, dentro dessa atribuição, a gente vê que o verbo prevenir vem em primeiro lugar. Mas, infelizmente, ao longo da história da PF, e isso fez parte da nossa evolução,
nós focamos muito a questão da repressão, até por uma questão cultural que permeia as polícias de longa data. E demos pouca atenção à parte de prevenção ao tráfico de drogas. Mas isso vem mudando. Desde 2018, a Polícia Federal tem reestruturado a sua área de prevenção ao uso de drogas, de forma a também atuar de uma forma mais incisiva na prevenção ao uso de drogas e assim atuar na redução da demanda, não somente na redução da oferta, como é feito com a repressão. E assim, em 2018, teve a reestruturação do nosso Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, nosso GPRED, da Polícia Federal. O GPRED, inicialmente, ele nasceu da vontade motriz de servidores da Polícia Federal que perceberam que havia uma demanda, uma necessidade de fazer algo mais do que meramente a atividade repressiva às drogas. Então, esses nossos pioneiros passaram a buscar atuar exatamente na origem do problema. Assim como na repressão nós atuamos na ação de erradicação, indo direto na fonte, atingir o problema na sua raiz, literalmente, por parte da prevenção, alguns colegas entenderam que era necessário um movimento para se antecipar à criminalidade e atuar na redução da demanda. Então, esses nossos pioneiros deram início ao que hoje é o GPRED, que formalmente foi instituído em 2012. Mas antes dessa data já havia iniciativas informais de colegas que atuavam nessa seara. Basicamente, o GPRED é constituído hoje por servidores policiais e não policiais, também de ordem que atuam na área administrativa. Eles são voluntários e eles atuam por meio com foco na redução da demanda. E agora vou passar um breve histórico de criação, de evolução do GPRED. Como é que se iniciou o GPRED na Polícia Federal? Eu divido a história do GPRED basicamente em 3 fases. Uma anterior a 2018, que seria a primeira fase do GPRED. E o que caracteriza essa primeira fase do GPRED? Primeiro, a gente teve essa atuação desses nossos pioneiros, nossos desbravadores da área da prevenção. Esses policiais, eles iniciaram sua atividade inicialmente com quase sem nenhum amparo institucional, desenvolvendo por si mesmos as metodologias necessárias, a estratégia de enfrentamento necessária que tinha à disposição para buscar atuar na prevenção ao uso de drogas. Contudo, essas iniciativas elas não possuíam uma metodologia padronizada, sequer embasamento científico. Elas eram baseadas pelas questões daquela época, basicamente em convicções pessoais e em base empírica. A sua estrutura era difusa, ou seja, nós tínhamos tanto GPREDs quanto servidores da Polícia Federal atuando. Então, se tínhamos 30 servidores atuando, tínhamos 30 GPREDs diferentes, porque cada um atuava de uma forma diferente. A abordagem era basicamente feita por palestras únicas. Então, muitas delas meramente informativas, algumas com um certo grau de interação, mas basicamente palestras únicas. Por vezes, também eram utilizadas a estratégia do medo, de impor um medo àquele público-alvo, para que não buscasse ingressar no mundo das drogas. Enfim, as estratégias eram diferenciadas, mas não eram padronizadas. O público-alvo também não tínhamos um público-alvo padronizado, então nossos colegas atuavam desde do ensino fundamental e médio até empresas, pessoas adultas, universidades e associações, nos mais variados públicos, atuando de uma forma basicamente semelhante. Então, nesse contexto, do ponto de vista da gestão, era praticamente inviável gerir uma estrutura dessa sem uma uniformidade e a própria expansão, nesse sentido, ficaria dificultada, porque nós não tínhamos, se alguém quisesse ingressar no GPRED, ele teria que, basicamente, ou
adotar uma metodologia de alguém que ele conhecesse, ou desenvolver a sua própria, e teríamos mais uma metodologia envolvida. Essa foi a primeira fase do GPRED anterior a 2018, que do ponto de vista da gestão, era muito difícil de se gerir, né, de se administrar, e também, como sabidamente hoje é divulgado, ela estaria com uma certa desconformidade com as normas internacionais da UNODC e as melhores práticas, as melhores experiências e a própria ciência da prevenção. A partir de 2018, deu início à segunda fase do GPRED. O que seria essa segunda fase? Foi uma reestruturação do GPRED, tanto do ponto de vista de gestão quanto de iniciativas voltadas a mudanças de metodologia e padronização, e para buscar conciliar a atividade do GPRED com aquilo que há de melhor e aquilo que há de base, de evidência, em relação à prevenção ao uso de drogas. Então, nessa segunda etapa, ela foi iniciada primeiro por uma mudança normativa. Deslocou-se a atividade da prevenção para o mesmo guarda-chuva, a mesma estrutura da área de repressão, e assim agora repressão e prevenção estão atuando debaixo da mesma coordenação geral, reconhecendo mais uma vez que são duas faces daquela mesma moeda que tem que ser trabalhada de uma forma equilibrada. Também foi feita uma reestruturação do ponto de vista de gestão, com uma coordenação nacional em Brasília, hoje eu sou o coordenador, e coordenações regionais em cada estado da federação e o Distrito Federal. Então, isso permite que haja uma descentralização da gestão e um acompanhamento mais aproximado da execução das atividades. Também passou-se a introduzir aos colegas, apresentar o tema da ciência da prevenção, levar conhecimento aos colegas, e nisso a Unifesp e a doutora Zila foram parceiros fundamentais nesse início desse processo, trazendo o que há de melhor no mundo, no Brasil, para que nossos colegas absorvessem esse conhecimento e se iniciasse um processo de sensibilização sobre as melhores práticas e as melhores técnicas para se abordar o tema da prevenção no Brasil. A partir de, então, com base nas normas internacionais da UNODC, foi desenvolvido um plano de trabalho. Eu chamo de plano de trabalho porque não dá para se considerar como um programa de atuação, mas foi um plano de trabalho nacional padronizado para que houvesse uma mínima padronização nacional e orientação aos colegas, uma forma de capacitar, inclusive, os colegas, para que atuassem em conformidade às melhores diretrizes internacionais. Então, só que, infelizmente, veio a pandemia e a aplicação desse plano de trabalho ele ficou um pouco prejudicado, até porque as aulas nas escolas, nas áreas de vulnerabilidade, em especial, foram comprometidas. Então, se suspendeu esse processo, mas nós sabíamos que era uma medida emergencial, ela não poderia ser uma medida perene. Então, essa pausa, ela deu um tempo para que a gente pudesse se adequar e buscar produtos mais adequados para uma metodologia mais robusta de atuação, para obter melhores resultados na atividade da prevenção. O nosso plano de trabalho, só para ter um contexto, ele era basicamente dividido em 5 públicos-alvos, 5 formas de se atuar a prevenção, já não era mais uma palestra única, já havia mais de uma intervenção, e detalhada, digamos assim, direcionada para o ensino infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, médio e pais, professores e funcionários de escola. Então eram 5 públicos-alvos, 5 formas, 5 projetos dentro de um plano de trabalho. Aí, contudo, havendo a possibilidade de a gente desenvolver tendo tempo para trabalhar e desenvolver uma metodologia mais robusta, nós passamos, então, para a terceira fase do GPRED, que basicamente é a consolidação, a adoção, criação e consolidação de um programa de prevenção ao uso de drogas.
Tivemos que inicialmente passar por alguns questionamentos básicos antes da gente dar início a essa caminhada. Em primeiro lugar, que tipo de público-alvo que nós vamos atuar? Em segundo lugar, nós desenvolveríamos um programa nosso ou nós adotaríamos um programa já existente? Então, a primeira pergunta ela foi respondida com base na ciência da prevenção, nas normas internacionais, enfim. Nós buscamos focar a atuação no GEPRED onde seria mais eficaz. Somos poucos, então temos que ser eficientes. Desculpe. Então, focamos na primeira infância, focamos na transição da infância para a adolescência e na família. Seriam esses focos trifocal, digamos assim, de atuação. A partir de então, passamos a ponderar sobre utilizar programas ou desenvolver programas. O desenvolvimento de programas, ele embasaria mais tempo, demandaria mais tempo, demandaria uma consultoria, porque nós não iríamos fazer isso de uma forma atabalhoada, queríamos trabalhar aquilo de uma forma robusta, consolidada, embasada. Então, necessitaríamos de uma consultoria, do ponto de vista acadêmico, científico. E, por outro lado, a adoção de programas já consolidados poderia trazer vantagens quanto a tempo, a certeza de resultados, pelo menos probabilidades maiores de resultados, porque não precisaríamos iniciar um programa do zero e ainda teríamos um tempo para avaliar esse programa a médio e longo prazo, para saber se aquilo que desenvolvemos estaria sendo bem realizado, com resultados positivos. Então, a gente passou, então, a cogitar com mais ênfase a adoção de programas já consolidados para exatamente pularmos essa etapa do desenvolvimento e da avaliação e partiríamos para um programa já desenvolvido e com resultados já comprovados quanto à sua eficácia. Definida essa estratégia, fomos prospectar programas e nos deparamos exatamente, até por sermos um órgão do governo federal, demos prioridade para aqueles programas que o governo federal vem desenvolvendo, vem gerindo e vem adaptando já à realidade brasileira há algum tempo. Então, encontramos, dentro daqueles parâmetros iniciais, esses programas, e aí resolvemos adotar não um, mas 3 programas de prevenção ao uso de drogas para atuação pela Polícia Federal. Inicialmente, então, adotamos o Famílias Fortes, gerido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Não vou falar muito sobre ele, aliás, sobre nenhum, até porque o especialista do assunto vai falar depois de mim. Ele é focado em famílias com crianças e adolescentes que tenham crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, e a estratégia de atuação dele é o fortalecimento de vínculos familiares. Então, a doutora Zilda sempre falava, se há que se falar pouco tempo, se há que se falar uma intervenção que seja em relação à família, que é o maior fator de proteção ao uso indevido de drogas. Então, a gente deu uma atenção especial a esse programa e fomos conhecer e nos interessou bastante, gostamos bastante da forma de atuação e resolvemos adotá-lo. Também temos o programa ELOS 2.0, já focado naquela infância mais tenra. Ele é gerido pelo Ministério da Saúde, estamos em tratativas para finalizar a formalização desses acordos com o Ministério da Mulher, já está formalizado praticamente, e o Ministério da Saúde está em vias de formalização. O foco deles é crianças de 6 a 10 anos, e a estratégia de atuação de habilidades sociais, aqui não se fala exatamente, não fica se falando em drogas, mas se cria um subsídio ali, uma área para uma base, um alicerce para que isso possa ser benéfico àquele indivíduo no futuro. E, por fim, o programa Tamo Junto, também do Ministério da Saúde, esse focado em crianças e adolescentes entre 11 e 14 anos, já naquela transição entre infância e adolescência, que é um momento, segundo as diretrizes internacionais, é um momento interessante para você fazer essa intervenção. Ele trabalha a influência
social, as diferenças sociais e habilidades de vida, e já tem um conteúdo um pouco mais informativo, além de ter oficinas com os pais também. E passamos, então, às dificuldades que nós enfrentamos para a adoção, para essa transição, que nós temos aquelas 3 fases, as dificuldades que nós enfrentamos para sair daquele modelo inicial até chegarmos ao modelo atual de implementação que foi iniciada esse ano. Principal dificuldade que nós vemos é a mudança de paradigmas. É o maior obstáculo a ser superado, certamente. Toda mudança gera resistência, é normal, é natural do ser humano, não é um defeito de uma classe, uma categoria, é natural do ser humano. Tivemos esse problema nos escritórios, nas empresas, quando fomos migrar do computador da máquina de escrever para o computador. Hoje, por mais absurdo que seja alguém trabalhar com a máquina de escrever, antigamente havia essa resistência, porque eu estou acostumado, porque isso, porque aquilo, porque funciona sem energia elétrica, enfim. Isso é natural do ser humano. Então, nós também enfrentamos isso e temos trabalhado no sentido de demonstrar as razões que levaram a essa transição, levar conhecimento da ciência da prevenção, do que funciona, do que não funciona, as diretrizes internacionais. Então, a gente tem buscado vencer esse desafio, essa dificuldade, com paciência e conhecimento. É o binômio que a gente encontrou para solucionar essa questão. Então, estamos em um trabalho de conquistar corações e mentes dos nossos colegas. Como é um trabalho voluntário, a gente quer que eles se sintam à vontade de saber que aquilo que eles estão fazendo é o que nós trouxemos do que há de melhor para a atuação deles e que vai proporcionar mais resultados, tem maior probabilidade de proporcionar resultados positivos na atividade de prevenção. Outra dificuldade é a fidelidade ao conteúdo. Nós desenvolvemos essa estrutura mais descentralizada para que fosse possível acompanhar de perto a atuação do GEPRED nos estados de atuação. Estamos falando aqui de um país continental, nossa atuação como Polícia Federal também é nacional, então temos que estar certos de que o processo de capacitação, multiplicação e aplicação, ele seja fidedigno ao conteúdo que foi desenvolvido e que foi adaptado originariamente, sob pena de a gente adaptar programas, alterar conteúdos e criar programas outros a partir do programa original, a partir dessas mudanças individuais de um ponto ou outro, de algum colega, ou de alguma adaptação que o ambiente, porventura, tenha demandado, mas a gente quer evitar exatamente isso, que essas adaptações criem novos programas, e esses novos programas não sejam tão eficientes, ou pior, tenham efeitos iatrogênicos, efeitos negativos de incentivar a experimentação de drogas por parte de jovens, com a aplicação desse programa. Então, o grande desafio também é manter a fidelidade ao conteúdo para que a gente evite que esses programas sejam distorcidos e percam sua eficácia. E o outro desafio, já é mais no âmbito interno da Polícia Federal, é a valorização interna da atividade de prevenção. Transitar da cultura da mera repressão para o binômio repressão e prevenção. Demonstrar o que tem sido feito, explicar para os gestores por que, ao invés de uma palestra única de 1 hora, o policial agora tem que ir 12 vezes em uma escola aplicar o programa Tamo Junto, por exemplo. O que isso vai trazer de benefício? Por que isso foi desenvolvido dessa forma? Então, a valorização interna para permitir que os gestores também, e os colegas, criem condições favoráveis aos gepredianos, que assim chamamos, para desenvolver sua atividade de prevenção e ter todo o respaldo da administração nesse sentido. Mas não só de dificuldades vive o geprediano, temos também expectativas. Já vou caminhando para a conclusão. Uma das expectativas é que, com modelos padronizados, a gente permita a disseminação do GEPRED em todo o Brasil, que colegas interessados em trabalhar o GEPRED, eles recebam a capacitação necessária de programas já formulados, já padronizados, e isso acelere o processo de capacitação. No caso do Famílias Fortes, por exemplo, há uma capacitação EAD, isso facilita muito, e sei que há iniciativas dos outros programas também para viabilizar isso. Então, com o modelo padronizado, o colega que quer fazer vai receber a capacitação para fazer aquilo bem feito, como se fosse uma franquia. Alguém que quer abrir uma franquia,
ela já recebe todo o assessoramento para abrir a loja no molde inicialmente pensado. E isso permite que as franquias se expandam e sejam esse sucesso comercial que a gente vê por aí. Buscamos também potencializar os resultados dos programas de prevenção. Como eu falei lá atrás, a Polícia Federal ela tem uma marca, tem um valor agregado muito grande. Então, nossa intenção, nossa expectativa é de, com esse nome da Polícia Federal, a gente potencializar esses programas já desenvolvidos com evidências e reforçar a mensagem que eles passam. Então, é um elemento a mais de convencimento, um elemento a mais de incentivo, um elemento a mais de condução do processo para chamar a atenção do jovem para esse problema e que possa conceder-lhes as ferramentas necessárias para que eles se escapem desse mundo das drogas e do álcool e do tabaco também, drogas. Outra expectativa que nós temos é uma prestação de contas da sociedade. Somos demandados pela sociedade a atuar sempre com inovação, sempre de uma forma global, de uma forma efetiva, de uma forma eficaz. E como nós temos a atribuição constitucional de prevenir e reprimir o tráfico de drogas, é uma forma de prestarmos contas à sociedade de que estamos sempre buscando o melhor, da melhor forma atender esses anseios da sociedade para que a gente possa trazer cada vez melhores resultados para a população. E, por fim, uma outra expectativa é a de humanização das relações entre polícia e sociedade, mas não só isso. Entre polícia, o fato do policial conhecer a realidade de uma comunidade que necessita, que tem uma vulnerabilidade social, isso trazer um valor, trazer uma humanização entre a relação entre policial e, eventualmente, um preso, policial e uma testemunha, policial e uma vítima, para que conheça melhor esses dramas e compartilhe. Mas não só isso ainda. Temos também a humanização entre os colegas. Nós temos problemas na Polícia Federal, é uma atividade extremamente estressante, temos problemas de uso imoderado, por exemplo, de álcool, e que o colega do GEPRED também adquira a sensibilidade de observar ao seu redor e ter o olhar humano para o seu colega, saber identificar problemas antes e evitar que aquilo tenha desdobramentos mais nefastos. E, por fim, a humanização no sentido de garantir mesmo os direitos humanos, a própria gestão de pessoas, né, o próprio servidor adquirindo conhecimentos de ferramentas para ajudar pessoas, ele também promove a sua ajuda, e no contexto geral, a gente valorizar os direitos humanos, que é um dos bens que a Polícia Federal preza, sempre prezou. Por fim, eu gostaria de fazer alguns comentários finais, enfatizar que ciência não é opinião. Então, a adoção desses programas, ele visa exatamente trazer princípios e metodologias oriundos da ciência da prevenção. Então, uma boa palestra, por exemplo, ela pode ser elogiada, pode ser demandada, pode ser requerida, mas isso não quer dizer que ela vá ser um bom elemento de prevenção. Isso tem que ser avaliado, tem que ser analisado. Grupos de controle tem uma metodologia específica, que os colegas sabem melhor que eu, a curto, médio, longo prazo, para saber não se foi uma palestra boa, mas se aquele programa ele evitou que pessoas entrassem, fizessem uso antecipado ou fizessem uso de drogas no período, pelo menos durante a formação cerebral, e reduza os riscos, os comportamentos de riscos e até o mesmo entrar na criminalidade em razão disso. Então, a gente não pode, esses modelos de prevenção, eles não podem ser baseados em empirismo, não podem ser baseados em opiniões, eles têm que ser baseados em evidências, em metodologias concretas, em ciência. E você não agir dessa forma, se você agir com base em mera opinião ou empirismo, você está fazendo experiências humanas, verdadeiras experiências humanas. Isso não é desejável. Você transformar nossas cidades em laboratórios, nossas ruas, nossas escolas em tubos de ensaio, e o que é pior, nossas crianças, nossos cidadãos em cobaias. Nós não queremos isso. Exatamente por isso que a gente vem trabalhando firme para reestruturar essa metodologia, e como Polícia Federal é um órgão da administração pública, nós estamos sujeitos
todos os princípios da administração pública. Eu gostaria de ressaltar dois para realmente finalizar, que é o da eficiência. A adoção desses programas visa aumentar a eficiência da Polícia Federal na atividade de prevenção ao uso de drogas, porque já tem resultados comprovados, e a moralidade, porque o conhecimento vincula. Então, a partir do momento que você tem conhecimento que algo é errado, que algo não traz resultados positivos, nós temos o dever ético de conduzirmos pelo caminho correto. Então, temos a obrigação moral de evitar atividades contraproducentes e promover atividades producentes. Desculpe pelo prazo estourado aqui, mas gostaria mais uma vez de agradecer essa oportunidade de compartilhar o nosso trabalho. Fico à disposição para dúvidas e desenvolver algum ponto que o tempo não me permitiu desenvolver, e peço a vocês também para acompanhar-nos nas redes sociais e acompanhar nosso trabalho e entrar em contato conosco para fins de qualquer parceria ou dúvida que se faça presente. Muito obrigado.